hoje nós estamos aqui para fazer uma entrevista que eu reputo que vai ser das mais interessantes, melhores e com sentimento. Eu estou com a Silva Greco, que ela hoje está secretariando a Prefeitura de São Paulo na Secretaria da Pessoa com Deficiência. E para quem conhece essa história, que foi até na FIFA, a Silva, como mãe, ela trabalhou e viveu o futebol através do Nicolas. Porque, como toda boa mãe, ela quer levar o filho para poder estar no mundo aí liberado, vivo. As mães carregam a gente para a gente poder ir para o futuro. E essa mulher aqui tem uma história que fora do país todo mundo conhece. E principalmente os palmeirenses, né? Que é a questão do futebol. E pela amar o futebol e o filho, hoje ela fez um mega de um trabalho na secretaria aqui da pessoa com deficiência, mas olhando para a política pública que o Ricardo Nunes pedia, com afinco. É um prazer estar com você, porque essa história é inspiradora. A minha filha já foi na passeata para o Centro Novo, né? E eu valorizo, eu tive uma mega mãe. E você é uma daquelas super mega mãe que viraram esse efeito para ser a mãe de várias pessoas que têm essa sistemática de vida, que é o autismo. Isso mesmo. Olha, é um prazer estar com você. Nossa, o prazer é meu, é sempre muito importante te levar a nossa pauta para as pessoas. Como você disse, eu estou como secretária da pessoa com deficiência na cidade de São Paulo, mas sou a mãe do Nicolas, né? Então mistura aqui, às vezes senta na cadeira gestora, mas também senta a mãe. Então é muito importante a gente poder trazer essa pauta para todos os telespectadores, poder conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Mas você sabe, eu entrevistei, acho que tem umas quase 4.000 entrevistas, né? E as que me fazem mais assim gosto de fazer são as pessoas que voltam na sua vida, principalmente da pessoa que é pública, a fazer política pública de verdade. E você está sendo mãe de vários Nicolas, né? Eu quero, a gente conhece a tua história, e tal, mas conta um pouco para aquelas mães, como é que começou a tua história de estar mãe do Nicolas e depois virar secretária, depois foi Mauá, passou por outro, chegou aqui em São Paulo. É. Na causa da pessoa com deficiência, o Nicolas chegou na nossa vida realmente como de uma transformador, né, nós mudamos, totalmente, eh, tudo que era da nossa rotina mudou, porque nós recebemos com os braços e o coração aberto um filho com deficiência. E só quando a gente convive que realmente a gente aprende. Eu sou mãe de 2 filhos, a Marjorie, né, que é arquiteta já com 38 anos, que nasceu do ventre, e o Nicolas com 18 anos, que nasceu do coração. E o Nicolas, ele tem 2 deficiências, né, ele é uma pessoa com deficiência visual e também um menino autista, lindo, maravilhoso, torcedor do Palmeiras, como todo mundo sabe. E a gente aprende todos os dias. Mudança de valores, eu acho que ele me ensina muito mais do que eu ensino a ele. Então nessa trajetória da nossa vida, o amor de mãe sempre fala mais alto, lógico, isso são para todas as mães, como você disse, a sua mãe como referência, né, mãe é sempre referência, minha mãe foi uma grande referência, e a gente começou a fazer esse trabalho, e quando deu toda essa visibilidade na mídia sobre uma mãe que estava lá narrando um jogo para o filho cego, chegamos até o prêmio da FIFA, eu entendi da invisibilidade da pessoa com deficiência, porque foram anos que a gente esteve lá, mas nunca ninguém nos via. Mas o porquê de dar essa visibilidade? Aquilo tinha que ter algum motivo. E nós levantamos essa bandeira realmente para poder, eh, ser uma pessoa que estava lutando junto com as outras mães, para dar visibilidade à nossa causa e exigir respeito também pelas pessoas com deficiência. Então dali em diante eu me engajei verdadeiramente nessa causa, já tinha participado de todas as discussões da Lei Brasileira de Inclusão, só enquanto mãe, né. E tive a oportunidade de ter passado por outras secretarias, mas ser convidada pelo Bruno na época para assumir a secretaria. Eu disse para ele: "Tem certeza? Porque a gestora, você sabe da minha experiência, mas tem uma mãe por detrás". Ele disse: "É isso que eu quero". E depois ter a oportunidade de continuar com o Ricardo, né, nessa jornada. Secretária, uma vez a gente fez uma reportagem pela Cruz Vermelha e na época era uma questão de droga, e uma pessoa falando ali: "Eu sou invisível, eles não me veem, eu não vejo essas pessoas". Aquilo marcou bastante, porque chega a ser doído, né, situação de rua, tal.
Mas nesse caso, eh, por que que a sociedade não abraça mais essa questão, né? Porque tem vários e deve ter várias pessoas que têm esse problema e ficam com problema social de chegar perto para poder ter essa ajuda. É. E são todas as deficiências, e não é só o autismo não. Essa cultura de ter dó ou piedade das pessoas. Eles olham para a pessoa com deficiência, coitadinho, que dó, né. E não pode acontecer isso, porque a pessoa, ela antecede a deficiência, é uma pessoa. Então é pessoa o Nicolas, né, é pessoa Silvia, pessoa. Então a gente precisa ter este olhar de dar oportunidade como uma pessoa qualquer e não como uma pessoa com deficiência que tem os seus limites, como as outras pessoas podem ter, mas que não pode ser olhada com capacitismo, com dó ou piedade. A sociedade já está mudando, mas ainda é enraizado este preconceito e essa mania de achar que as pessoas com deficiência são dignas de piedade, e nós sabemos que não são dignos de piedade. São dignos de amor e de oportunidades. E a prefeitura também não. Do início do ano até agora, a prefeitura já colocou 215 novos ônibus elétricos nas ruas. E a faixa azul chegou a 221 quilômetros. Não para, não para! O Domingão Tarifa Zero ultrapassou a marca de 200 milhões de viagens de graça. E 2 terminais de ônibus foram reformados. Prefeitura de São Paulo. Aqui o trabalho não para. Eu tive, um dos nossos amigos era o Marcos da Costa, ele está lá no estado, né, Isso. foi presidente na OAB com a gente e tal, e por uma fatalidade hoje ele, que mostrou um outro caminho para ele está conseguindo trabalhar isso, até comentei que viria aqui hoje. Mas, falta política pública num geral, vamos dizer para o governo todo, não só a prefeitura, um olhar de política pública para, abastecer e ajudar essas pessoas? É, falta sim, sabe o quê? Um olhar para as políticas públicas de enxergar o orçamento, porque o lugar da pessoa com deficiência é dentro do orçamento. Não existe políticas públicas efetivas se você não tiver orçamento. Por isso que eu falo até com muito orgulho que o prefeito Ricardo Nunes teve este olhar. Ele abraçou a causa, nos enxergou e nos enxergou dentro do orçamento. Por isso a gente está conseguindo fazer tanto. Sim. Muitos não conseguem fazer porque o gestor pode não ter este olhar de entender que as políticas públicas precisam de orçamento. E na cidade de São Paulo houve esse respeito. Na própria secretaria nossa, que era um orçamento de 14 milhões quando nós entramos, temos esse ano um orçamento de 94 milhões. Então, o prefeito realmente abraçou de entender da necessidade de ampliação de políticas públicas na cidade de São Paulo, oferecendo orçamento para que a gente pudesse executar. Então, a gente vê que muitos municípios ainda estão lá engatinhando, escorregando, porque ainda não tiveram esse olhar de que precisa de orçamento para atender essa comunidade, porque quando a gente fala de deficiência, são várias. Na cidade de São Paulo, para você ter uma ideia, mais de 12 milhões de habitantes, nós temos 1.200.000 pessoas com deficiência. Nossa, já tenho censo, eu ia perguntar disso. É 1.200.000 pessoas. Imagina que é maior do que muitos países, né? Então, como que a gente vai fazer, oferecer políticas públicas efetivas e verdadeiras, necessárias, importantes e necessárias para essas pessoas se não estiverem inseridas no orçamento? Como é que identificou essas pessoas? Elas vão por exemplo, porque é uma questão, passa pela saúde, eu imagino, né, você tá me aí tem um censo pela saúde e educação também é uma outra porta que deve ser na escola que esses apontamentos acontecem. Como é que, se identificou isso e como é que a pessoa que está nessa situação, ela vem buscar o auxílio aqui ou na secretaria ou na escola ou na secretaria de saúde? Onde que É. ela vai? E normalmente procuram-se mesmo as políticas públicas na área de saúde, por exemplo, muitas precisam de acompanhamento da saúde, então elas são inseridas lá. Hoje a gente com a educação inclusiva, muitas pessoas estão na escola inclusiva, que é muito importante essa socialização também, esse aprendizado entre a pessoa o aluno com deficiência, o aluno sem deficiência, então eles procuram os serviços públicos. Mas existe, por exemplo, um percentual, né, até mundial, e no Brasil também leva-se em consideração que 9% da população é de pessoas com deficiência. Certo. No autismo, entende-se que entre 2 a 3% da população são autistas também. Embora hoje tenha nos Estados Unidos um recorte que fala que 1 em cada 36 pessoas que nascem
uma é autista. A cada 36. Antes era 100, então olha como teve esse número, aumentou bastante. Então, com esses recortes, a gente chega aqui na cidade de São Paulo com esse percentual de 1.200.000 pessoas e 300.000 pessoas com autismo na cidade. É difícil, no caso do Nicolas, ele já tinha a questão da visão, mas é difícil identificar esse processo, porque às vezes o déficit de atenção foi muito falado, né? Isso. E o déficit de atenção, a hiperatividade também em outras áreas. Como é que faz essa avaliação para chegar nisso, para você entender que aquela pessoa que tem déficit de atenção pode eventualmente. Aí tem autismo grau 1, grau 2, grau 3? Isso, os suportes, isso é uma coisa muito importante você falar, porque realmente, se você não tiver uma equipe multidisciplinar, porque não é só o médico. Na escola isso? É na escola que vai identificar essas coisas? Muitas vezes sim. Às vezes a própria família identifica algumas diferenciações no procedimento, no dia a dia da criança, ela já começa a identificar. Muitas vezes na escola, pela socialização, começa a se perceber também, e aí a escola acaba indicando, porque o que é importante? Para o laudo, não basta um neurologista, um neuropediatra, o psiquiatra, precisa de uma equipe multidisciplinar que faça uma avaliação muito ampla para realmente ter esse laudo fechado, diagnosticado. Muitas vezes esse laudo até demora um pouco mais de tempo, principalmente nessa idade pré-escolar, né? Se trabalha junto com a escola para entender com a família o dia a dia dessa criança, para poder realmente fechar o laudo e identificar. Mas é importante que essa equipe multidisciplinar, com psicólogo, terapeuta ocupacional e psicopedagogo, uma equipe ampla possa ajudar a identificar. Mas o que tem acontecido muito é que hoje tem acesso ao diagnóstico. Então, por ter acesso ao diagnóstico, até muitas pessoas na fase adulta identificam que ela está dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, é isso que eu penso. Porque, na verdade, a gente estava conversando aqui, tem hiperatividade em alguns lugares do cérebro. Então, assim, às vezes é até benéfico, né? Tem gente que sabe muito de matemática, né? O Nicolas sabe tudo de futebol, né? Mas é por conta do hiperfoco, né, que eles têm. Então eles acabam se desenvolvendo muito na área que está com aquele hiperfoco. Isso é um impacto para a mãe quando percebe ou para a família? Tem uma certa aproximação ou rejeição? Você percebeu isso no trabalho? Não só no autismo. Por exemplo, síndrome de Down, a gente sempre diz que é do luto à luta. Porque, primeiro, é o susto de falar, como eu vou lidar com essa situação, né? Eu não conheço, para mim é uma novidade, e agora? Vem o e agora, né? Mas aí vem a família e acaba se estruturando, então começa a luta para que seja garantidos os direitos para aquele filho, para que ele seja respeitado perante a sociedade, para que ele seja respeitado perante a família, né? Perante os órgãos públicos. Então, é aquele processo do luto à luta. E quando se chega à luta, aí é uma luta diária, porque muitos sofrem bullying, então tudo isso acaba. E também, até nos graus de suporte do autismo, por exemplo, nós temos o autismo de nível de suporte 3, que demanda um trabalho muito grande da família, e a gente vê também o esgotamento que se traz. Não dá para romantizar e dizer que é tudo lindo e maravilhoso para uma família, principalmente uma família de baixa renda, que tem dentro do seu seio familiar uma pessoa com deficiência. Então precisa de muito apoio. A família é essencial, que a gente possa cuidar do filho com deficiência, mas também da mãe ou do cuidador, quem quer que seja. Se não fizer esse trabalho conjunto, é muito difícil. E a saúde mental dessas mães estão num esgotamento muito grande, precisam ser acolhidas, muito acolhidas. São Paulo não para! E a prefeitura também não! Do início do ano até agora, a prefeitura já entregou mais de 1.000 novas casas pelo programa Pode Entrar. Outras 45.000 estão em construção. Não para, não para! E mais de 3.200 famílias receberam o título de propriedade de suas casas, garantindo o direito à moradia a quem precisa. Prefeitura de São Paulo. Aqui o trabalho não para. A tua história é diferente, porque na hora que você vê essa situação,
Qual é a reação disso? Desculpa chamar mais para o íntimo, mas acho que Imagina. muita gente vai se identificar com isso, porque é aquele impacto, e agora? Vai fazer como? É. Você reagiu de uma forma totalmente fora da casinha, né? É, porque o Nicolas, quando eu adotei, o diagnóstico da cegueira, né, já veio por conta da retinopatia, de ele ter nascido prematuro. E só com 5 anos que eu comecei a fazer, porque até confundi um pouco, que eu achava, né, com a minha pouca experiência, que algumas atitudes dele eram em relação, pela deficiência visual. E depois que foi diagnosticado o autismo. Mas, eu abri o coração na hora, independente ali de ter a deficiência ou não, o Como é coração que de foi a mãe história falou mais alto, do né. futebol? Você que saiu narrando as coisas para ele? Porque o primeiro Palmeirense você é, de 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 nascença, nascença, né? acho que da barriga da minha mãe eu já estava falando porco. Mas eu levei o Nicolas, o primeiro jogo no Pacaembu em 2012, era, Palmeiras e São Caetano, um jogo no sábado à tarde, não estava tão lotado, mas ele ficou tão entusiasmado e pulava tanto com a torcida e saiu de lá gritando porco. Depois, na semana seguinte, nós fomos de novo. Só que o que me incomodava é que ele ficava naquele calor da torcida pulando muito, mas eu falava: "Ele está pulando e não sabe o que está acontecendo". E eu tentei colocar o fone com rádio, né, o locutor ali Para falando, acompanhar. e ele ficava pulando, arrancava e não queria. Então eu sutilmente fui lá no ouvidinho dele falando, e aí virou uma coisa que não, ele toda hora perguntava. Fui até ampliar meu conhecimento com tiro de meta, escanteio e tudo para poder falar o real, né, para ele. E aí foi uma rotina, assim, a nossa vida é isso, e hoje ele já está preocupado que sábado tem jogo, que vai ser no Barueri, se a gente vai, que ele quer levar a namorada, então, isso faz parte da nossa rotina, na nossa vida, que um lugar que ele se sente bem é dentro do E estádio de futebol, né. quando você descobriu que a FIFA soube, como é que foi a história da FIFA? Ah, então, primeiro foi o jornalista Marco Aurélio Souza, em 2018, nos viu e deu toda aquela repercussão. Aí em 2019 eu nem estava aqui, estava na casa da minha filha, que morava fora, e falaram que queriam gravar uma entrevista comigo da FIFA sobre uma participação que eu tinha feito para o futebol mundial feminino, e vieram assim para fazer uma gravação, né, na casa da minha filha, e chegaram lá, não era gravação, era que alguém estava me ligando da FIFA para dizer que eu estava concorrendo. Falei: "Como Que assim?", né, bárbaro! o maior Você é torcedor muito do mundo, né, como eu vou estar lá naquele que eu todo ano assisto para ver quem é o melhor jogador do mundo, isso vai acontecer. Imagina o Nicolas, né, falo, fã do Messi, eu vou estar do lado do Messi, fã de todo mundo e estar lá não, ao deve ter lado de todo sido, né? mundo, né. Foi uma coisa maravilhosa, e fomos recebidos, né, em Milão, no Alla Scala, aquela cerimônia. Eu confesso que todo mundo fala que no meu discurso eu estava calma, mas em absoluto. Meu joelho batia um no outro, e o Nicolas sempre eu dou o braço para ele, né, para me apoiar, mas quem me apoiou foi ele, que eu segurei firme nele ali, e foi um discurso feito totalmente do coração, nada programado, até porque eu não sabia nem que se eu ganhasse eu teria essa direito à fala, e recebe o prêmio do Pirlo, imagina, né, era tudo muito, né. Mas foi uma coisa, assim, que marcou a nossa vida, e eu tenho certeza que é o dedinho de Deus falando: "Tudo isso está acontecendo e vai acontecer". Com todo o respeito, sabe, César, mas quando eu soube da tua história, que eu já conhecia, eu lembrei inclusive da minha mãe, quando eu passei uma fase difícil, ela foi lendo o livro inteiro para mim. É coisa de mãe, né, gente. É. Ela lia, eu estava na rede ali, eu estava desiludido, e aí quando eu vi, eu até comentei com a minha filha, né, que eu falei: "Nossa, que coisa", me lembrei da minha mãe, né. É. Isso mãe é uma coisa maravilhosa, né, ainda bem que sem ela a gente não estaria aqui. E a minha filha, inclusive, que ficou muito empolgada, porque na família dela, a mãe dela casou com outro rapaz, é avô de uma pessoa que tem autismo, né, não sei qual o grau, mas eles foram no desfile, viram vocês, foram na caminhada, então participativo, uma coisa alegre. Eu fiquei muito feliz de ver que esse trabalho estava sendo feito por uma pessoa que entende de ser humano, né, que é você, que além de tudo de ser uma excelente secretária, uma boa mãe, e narradora de futebol, que deve deixar muito narrador aí, muitos
Não, mas só que eu falo que é um pouco diferente, né? Porque eu falo com a emoção de torcedora, né? Então, na hora que o árbitro faz alguma coisa, a gente também entra na empolgação de tudo dentro do campo de futebol. Secretário, eu tive com o Zé Copé Simões, ele é o narrador de futebol. Trabalha, inclusive, com o pessoal da Globo. Ele falou, narra melhor futebol do que eu, Walter. Só que é tendenciosa pro Palmeiras. Total, né? Total. Então, Vai dizer que não foi pênalti, que eu sempre vou dizer que foi, né? Aí, o que a senhora acha desses árbitros aí que ficam vendo tudo pela televisão? Então, né, eu me perguntaram Você viu isso que essa hoje que deu semana, perguntaram? justamente porque falaram que não foi né? Isso. Falo, mas olha, tem um árbitro, tem um VAR, quem sou eu para questionar se era pênalti? Era, se eles disseram que era. Aí a tendência, não tem Viu jeito. como ela entende? Ela estava por tempo. A maior discussão hoje foi essa coisa do árbitro, né? Foi. E também aquela coisa dos cartolas, né? É isso. Não tem jeito. Aí é ótimo, né? Eu não entendo nada de futebol, mas eu não entendo tudo, fica fácil. Agora, como é que foi essa ideia de montar o Centro T, né? Ele é o maior da América Latina, poxa. A cidade de São Paulo é tudo referência, né? A gente é a terceira maior metrópole do mundo. Terceira ou quarta, desculpa, Ricardo, se eu não lembro, né? Mas o orçamento é de gente grande, né? Qual foi a luta para abrir e o que tem lá dentro? Olha, aqui, como eu sou mãe, as portas são muito abertas para ouvir as demandas das mães. E nós fizemos um grupo de trabalho porque elas vinham muito com a expectativa de ter alguma coisa que não fosse clínico nem escola. Porque a parte clínica é atendida pela Que é para ficar saúde. com cara de, eu estou no hospital. Isso, não, né? E elas queriam muito isso. E aí nós pegamos a nossa equipe técnica, trabalhamos, estudamos muito, buscando no mundo o que tivesse de ponta para poder fazer por isso que demorou até um pouco para sair, porque o projeto foi muito bem elaborado, trabalhado com as mães, com a equipe técnica também. E aí fizemos esse modelo. E você falou da América Latina, realmente América Latina, mas eu diria mais, porque você pode procurar como serviço Eu não vi em público, outro lugar. público no mundo, neste conceito, neste tamanho de 5.800 metros quadrados, com todas as características que tem, com os eixos que a gente atende, do bem-estar, de esporte, de cultura, né, de empreendedorismo, de formação, que é muito importante isso também, e do acolhimento à família. Nós não vimos ainda nesse Então lá tamanho. tem saúde, eventualmente, porque está lá também uma pasta. Tem empreendedorismo para a família e para desenvolvimento da pessoa. Isso. Tem atividades da vida educação. diária. Nossa, oficinas. Oficina, eu chego lá e me inscrevo, é isso? Esporte. Então, existe um site, né, que a pessoa vai lá, faz uma inscrição para uma triagem, que é o primeiro passo, e todo mundo tem que fazer isso, porque ele é chamado, porque quando você faz essa inscrição no site, você apresenta, por exemplo, a cópia do seu laudo, se você realmente é morador da cidade de São Paulo. Depois passa para a triagem para comprovação de toda essa documentação. Passou por essa triagem, a equipe multidisciplinar, ela atende para ver qual é o perfil, porque lá nós temos um plano individual de atendimento. Cada um é único. Não vai dizer assim, todos chegam aqui e vão para aquela sala para fazer aquela atividade. Não. Secretário, então, desculpa interromper. Imagina. Então, quer dizer, eu chego lá e falo assim, meu caso é isso. Aí você identifica e vai me direcionando? Isso. A equipe multidisciplinar, com fono, com terapeuta ocupacional, com psicólogo, assistente social. Então, todo mundo trabalha em cima disso. E lá tem atividades esportivas, com uma bela de uma piscina, um teatro com 250 lugares, quadra poliesportiva, sala multiuso, atividades da vida diária, que é muito interessante, que é um apartamento mesmo formado, né, com cama, com sala, cozinha, para aprender a mexer numa máquina de lavar, na geladeira, no fogão, para eles terem autonomia, buscar essa autonomia naqueles Então, que é você está ensinando a possível. ser adulto. Adulto, vou dizer assim, mas A ter autonomia. E lá nós atendemos a partir dos 6 anos, mas também priorizamos o atendimento de jovens, adultos e idosos, porque nós percebemos na nossa demanda aqui dentro da secretaria que o maior número de pessoas que as mães diziam que quando o filho eles ficam nos sofás, porque chega numa certa idade, já não tem mais atividade ou escolar ou algum outro tipo de atividade, elas clamavam muito por esse atendimento. Então, nós priorizamos também atender jovens, adultos e idosos, porque aí chega uma parte da vida que as mães se preocupam, e se eu faltar, como que vai ser? Preciso desse atendimento. Então, nós fazemos isso também. E o trabalho com as mães, que é essencial.
Prefeitura também não. Do início do ano até agora, a Prefeitura já inaugurou mais 3 parques. Jardim Apurá, Córrego do Bispo e Prainha Pabreu. Uma área verde maior que o Parque Ibirapuera. Não para, não para! Mais de 12 mil árvores já foram plantadas. E agora são 10 bosques urbanos. Ao todo, serão 50 bosques na cidade. Prefeitura de São Paulo. Aqui o trabalho não para. Hoje, eu até falei tem um amigo meu que ele cuida da saúde lá de Portugal. Ah, Porque a gente manda pelo WhatsApp, gente. Quem é do meu grupo, se você for, sinto muito, porque você recebe coisa de gatinho, coisa de futebol. Ela já começou a receber. Mas eu mandei para o João Barros. ah, João Barros tem 5 hospitais, ele é o ministro da saúde de Portugal. ah, Foi na tá. época que a gente trabalhou. Aí ele falou assim: isso aqui não tem aqui. É. Isso não tem aqui. Ela até citou 2 casos que eu falei para a nossa querida assessora de imprensa, que tem filmes, inclusive um de Portugal, que tem, acho que é o Dr. Shaw daqui do Brasil, e a doutora Shah, que é da Coreia, que são autistas que são exemplos nisso. E por conta de algumas dificuldades, eles não foram identificados, foi a vida que foi levando. Quer dizer, então esse grupo, esse centro vai conseguir inseri-los a poder ficar Com trabalhando, certeza. ficar sendo cidadão comum. É, Né? isso mesmo, tem que Tá identificar certo e eu dar falar oportunidade. cidadão comum, não é discriminatório? Não, Cidadão é cidadão, né? não é. É. Como mas, deve ter que ter um trabalho com as mães, deve ser muito difícil, né, também, para elas poderem se encampar e dizer, não, vou liberar. Eu já tenho dificuldade de deixar minha filha ir para a faculdade, você imagina uma mãe, né, que É. estou levando meu filho para o mundo. E tem Você que sente levar, esse né? impacto? E a gente tem que, é lógico, todos eles têm seus limites, tem que ser respeitados seus limites. Então, nem todos vão conseguir ter autonomia mesmo, essa é uma realidade, mas os que conseguem, a gente tem que estimular e dar oportunidade para eles. Então, é importante. E as mães, elas querem isso, porque a maior preocupação da mãe de um filho com deficiência, acho que é de qualquer mãe, mas de um filho com deficiência, fala: "E se eu faltar?", né. Com Eu tive certeza. grandes crises na pandemia, eu e o Nicolas ali, né, e se acontecer alguma E coisa aqui, agora? dentro desse apartamento com só nós 2 aqui, como é que fica? Então a gente quer dar essa autonomia para eles e precisa dar oportunidades e buscar talentos dentro daqueles, quando eu falo talento, não é o talento de ser mas naquilo, no seu melhor, o que ele pode desenvolver dentro do seu melhor. De repente ele gosta muito de música e vai fazer lá Uhum. uma atividade de música. De repente ele, gosta de esporte, ele vai se identificar, ou ele vai numa oficina de pintura se identificar. O próprio visual de lá foi feito por um menino autista de 7 anos, Rio Sora, ele que fez todinha a identidade visual do Centro TEA. Um menino que é um espetáculo, e ele é um autista não verbal, né, e um menino totalmente ligado à arte. Os pais incentivaram e buscaram isso para eles. Outros ainda não acharam, e a gente vai ter lá várias oportunidades, empreendedorismo, que é muito Isso é importante. uma coisa diferente, né, vai aprender a fazer um negócio. Isso. As mães também, desde, por exemplo, se vão aprender numa cozinha gourmet, a precificar, a buscar o mercado, né, no mercado onde seria aquele produto, buscar talentos com essas mães também, elas poderem fazer uma atividade também de yoga, uma natação, uma hidroginástica, cuidar de quem cuida. Se elas quiserem, vão ter essa oportunidade, mas se não quiserem, nas 3 horas que o filho ficar lá, durante o dia, elas saírem para fazer uma outra atividade, também nada impede, mas é o tempo delas. Tá ajudando eles também, se entrar tá ajudando elas e É, eles. exatamente. Me fala, a gente tem essa preocupação com nossos filhos, né, a gente fala assim, será que tá preparado? Eu já senti muito isso. Será que tá preparado, né, como é que eu vou deixar? O que você fala para essas pessoas? Porque no meu caso, a Bia, eu não tenho esse problema, né, mas tem essa preocupação, É. né, e tive muito na pandemia também, que a gente trabalhava na parte de frente, tive 4 vezes Covid. Tenta Então, se eu será que vai É. chegar lá, né? O que você dá de conselho para um pai, para uma mãe, assim? Porque é duro você deixar o filho ir para o mundo É. assim. Mas eu acho que assim, não é nem conselho, porque eu acho que, pai, mãe, eles dentro de cada um deles, eles têm
né, esse discernimento, embora a gente nunca queira entregar o filho para o mundo, mas eles fazem parte do mundo. Acho que não é nem assim como um conselho, mas é acreditar na educação que você dá para o seu filho. A gente tem que acreditar, porque o mundo pede que eles estejam inseridos nesse mundo, que muitas vezes é cruel, infelizmente, né? Tem muita crueldade ainda, mas a gente tem que confiar naquilo que a gente ensina dentro de casa. Por isso que valores importantes, quando você ensina através da humildade, caráter, a ter o olhar para o próximo, isso tudo acho que faz uma grande diferença. Quando o pai confia naquilo, como ele educa o seu filho, aí eu acho que o medo ele pode até ter medo, mas ele vai na confiança de que o filho vai dar o melhor dele para a sociedade, não é? Valeu como exemplo para mim, viu? Tá vendo? É Acreditar no claro, eu próximo. falei já pensando nisso. Porque deve ter muita gente, É, todos os pais no mundo e mães é, têm esse medo, né? Estou é. soltando meu filhote para lá, né? Pois é. É. Sabe que me perguntaram assim, já me perguntaram se o Nicolas sofreu preconceito. Preconceito direto, não. Mas quando eu comecei com a questão da narração, muitas pessoas perguntavam assim: Não é mais fácil você colocar o fone de ouvido? Para que essa mãe vai narrar? Tem tanto locutor, coloca o fone de ouvido", mas ele não gostava. Então a minha preocupação não é o que as outras pessoas vão dizer, ou o que é o melhor. O que é melhor é o que deixa ele feliz. O que ele deixa ele feliz? A mãe narrando, e não o fone de ouvido pendurado. Então é isso, a gente tem que procurar aquilo que deixa o filho da gente feliz. Quando os filhos estão felizes, a gente também se sente, né? São Paulo não para! E a prefeitura também não. Do início do ano até agora, a prefeitura já entregou mais 3 novas UPAs: Sacomã, Ipiranga e Lapa. Agora são 34 UPAs em toda a cidade. Não para, não para! Inaugurou o Centro TEA, o primeiro da América Latina para pessoas com transtorno do espectro autista. E mais 3 centros TEA vêm aí. Prefeitura de São Paulo. Aqui o trabalho não para. O que você acha que tem que fazer agora para manter o centro? Ou outras? Aí eu tenho feito alguns secretários que falam dos 100 dias, né, que estão aqui. O que tem que fazer agora aqui na tua secretaria, junto com o centro? Bom, nós temos aqui um plano de São Paulo, de inclusão para São Paulo gigante. E temos agora, até por determinação do prefeito, fazer mais 3 centros É TEAs, isso né? aqui. A Casa da Mãe Paulistana, que é para atender as mães também de todas as deficiências. Então, nós temos, assim, muito trabalho. Mas eu acho que quando uma política pública para perpetuar, quando ela tem o respaldo da sociedade civil, a sociedade civil ela acaba exigindo. Eu quero ver assim, ninguém teria coragem hoje de modificar o que está sendo feito dentro dessa secretaria, porque a gente traz para dentro da secretaria a sociedade civil como uma força, né? E aí junta-se a vontade política do prefeito e a sociedade civil organizada, pleiteando e buscando essas demandas. Aí eu acho que ela fortalece a política pública que a gente está implementando, né? Eu acho que faz diferença, porque o dia que eu não estiver sentada nessa cadeira, eu estou lá fora como mãe lutando por isso Sim. também, né? Então isso é um bom exemplo, que tem que perpetuar, tem que passar com essa história de que as pessoas usam a política pública como questão partidária e para ser contra. Não tem que ser contra. É bom para a população, você tem que apoiar, né? E a gente, infelizmente, a gente ainda vê isso muito enraizado por aí. Mas eu acho que para fortalecer é quando ela vem com a demanda mesmo da sociedade civil, e aí o olhar da gestão para isso, né, do gestor que olha para a política como uma política de Estado e não uma política partidária, uma política que possa ficar, né, perpetuar. Tua formação qual é? Ciências sociais. Ah, é porque você fala como uma conhecedora de orçamento, né? Que a lei de diretriz porque você está falando uma coisa totalmente lógica, É. né? Porque se eu não bato que eu quero no orçamento, o recurso que é da lei de diretriz orçamentária não vem para cá, É isso né? aí. E hoje você conseguiu trazer um olhar para o recurso, É. né? E as pessoas vão brigar por causa disso, né? E nós estamos falando aqui hoje pela pauta, né, do Centro TEA, falando de autismo, mas a secretaria ela é muito mais que isso, né? São todas as deficiências e que são muitas. Então a gente tem a síndrome de Down, as pessoas com deficiência física, intelectual, Cuida tudo aqui. né, auditiva. Nós recebemos um prêmio da ONU
né, como o maior serviço público o ano passado, com a nossa central de intermediação de Libras, que são para as pessoas surdas com deficiência auditiva. Então são muitas, né? O nanismo. É uma abrangência gigante e a gente tem políticas públicas efetivas para todos eles, eh, procurando buscar também acessibilidade arquitetônica na cidade, Sim, que é muito importante também, e acessibilidade comunicacional, atitudinal. Então fomos, assim, várias premiações com outras políticas públicas. Hoje a pauta, inclusive pelo, o dia que foi mundial de conscientização sim. do autismo, estamos falando disso. Mas a secretaria, ela trabalha muito e é com todas as deficiências. Nós estamos em todos os setores, nós temos o nosso trabalho. O Naline, o secretário hoje que é do meio ambiente, aliás, que é uma causa, né, ótima, né? E vou citar esses 3, assim, que a gente é mais amigo. Espero Aham. ficar seu amigo também. Já se é, já é. Mas a gente sempre fala desse trabalho coligado. O Naline tem muito disso, ele fazia desde a época do tribunal. O Monteiro faz isso. Quer dizer, eu estou fazendo essa pergunta porque você tem que conversar com todos. Todos. Com o Zamaco, Isso. né, a política de Estado com o Edson Aparecido. Aí tem um negócio que veio agora. Então, a gente só tem 5 minutos. Você vê? Meu Parece Deus que do céu. faz 5 só que a gente está conversando, né? Olha, eu vou fazer Vamos, assim. Eu quero que você fale agora o que precisa, porque senão eu vou ficar perguntando. Está lendo de falar com a mão, eu vou falar muito. É. Então, eu quero que você me diga para a gente passar para os outros o que é necessário para te ajudar a fazer o bem para a gente. O que o cidadão tem que entender para te ajudar agora. A se engajar na causa, né? Olhar para a gente, participar ativamente, olhar a gente como sujeito de direito. Falei isso no início e repito muito. Nós temos hoje, por exemplo, lei de cotas, que as pessoas empregam pessoas com deficiência. A gente fica contente porque, de uma certa forma, eles estão sendo empregados, mas a empresa faz isso por obrigação. Eu não quero que faça por obrigação. Eu quero que faça porque dê oportunidade, porque eles têm as mesmas condições de qualquer outra pessoa, né, de poder estar inseridos no mercado de trabalho. Quando a sociedade começar a enxergar a gente como ser humano de uma forma natural, as coisas modificam. Então, como eles podem ajudar? É começando a ter uma conscientização, e eu repito esta frase todas as vezes, desde do meu discurso na FIFA, que as pessoas com deficiência elas devem ser amadas, respeitadas e incluídas. Isso depende da sociedade, depende da família, depende do poder público, depende de todo mundo. É bem por aí. Ela passou totalmente o recado, não dá para falar mais nada. Silvia, foi um prazer falar com você. Eu lembrei de várias coisas ao mesmo tempo. A minha filha ficou feliz com essa entrevista. Falou, pai, esse assunto vale a pena, né? É. E por você estar interferindo e ajudando na vida de tantas mães e pais que aí não tem espaço. E o exemplo seu, que eu falei que lembra minha mãe, mas assim, dá uma saudade de ter mais secretárias iguais a você que olhem, porque acho que a mulher consegue visualizar tudo isso na gente. Afinal de contas, vocês que criam a gente, né? Pois é. Você eu quero estar sempre perto, a gente vai estar perto para tudo que vocês precisarem. Que Foi bom. uma honra estar com Fico você. feliz, a honra foi minha, um papo muito gostoso, uma conversa boa, de poder falar um pouquinho do nosso trabalho, mas falar também com coração de mãe, né? Faz uma grande diferença. E uma outra vez a gente foi fazer uma narração do futebol do Palmeiras e a gente Com só certeza. faz isso. Mas pode ter certeza que isso eu faço bem. Mas vale tudo, né, na entrevista. Olha, Vale eu tudo. agradeço, é um anjo, Muito tá? obrigada, Olha, prazer enorme conhecê-lo Fiquei muito pessoalmente. feliz. Já o conhecia, mas agora pessoalmente fico mais feliz ainda. Muito Foi obrigada ótimo, pelo gente, carinho. tudo ótimo. Tchau, gente, até a próxima.